detalhe, para que aí já uma coisa contempla a outra, porque senão a gente vai voltar para o mesmo assunto. Então, a palavra vai ser igual. Boa tarde. Microfone, vocês estão ouvindo? Boa tarde a todos e todas. Boa tarde aos conselheiros tutelares que estão aqui, aos futuros conselheiros, aos conselheiros do CMDCA, aos que foram conselheiros do CMDCA. Quero cumprimentar a mesa na pessoa da vereadora Juliana. Eu vou fazer uma pequena fala enquanto secretária e enquanto conselheira que fui. Durante 10 meses eu fui conselheira do CMDCA, fui presidente do CMDCA e participei da comissão eleitoral até a mudança de gestão do conselho, né? Então, só para colocar uma linha histórica, a gente começou com a composição da comissão eleitoral central em maio, né? No dia 28 de maio, onde a gente começou a discutir a eleição dos conselhos tutelares, e já tinha sido colocado, tanto pelo CONANDA quanto pelo Ministério Público, que o TRE fosse responsável por fazer a eleição dos conselhos tutelares no Brasil, né, em todas as cidades. Quem começou a negociar com o Ministério, com o TRE foi o Ministério Público, e nós, da comissão e do conselho à época, a gente achou que seria importante que o TRE assumisse de fato as eleições, e aí a gente começou a discutir com o TRE. O TRE colocou várias questões para que eles pudessem executar essa eleição, né? E foi dado um prazo até o dia 28 de junho. 28 de junho, a gente tinha um prazo do TRE para entregar o DEPAR. Então, as coisas aconteceram não da forma que a gente queria, mas a gente tinha um prazo para mandar isso para o TRE. A comissão se reuniu e definiu alguns critérios para se fazer o DEPAR, né? A comissão central se reuniu e discutiu alguns critérios para fazer o DEPAR, né? Então, considerando as questões que o TRE colocava, porque o TRE nos mandou uma lista de todas as escolas onde acontecia a eleição, e as escolas eram municipais, estaduais, universidades, né? Até porque São Paulo tem 9.000 eleitores. Então esse era um dado que a gente tinha. O TRE colocou que cada urna poderia ter no máximo 5.000 eleitores, e a gente ia trabalhar com uma porcentagem de 10% de eleitores para cada urna. O que mais nós fizemos com grande dificuldade, porque infelizmente a gente não tinha muitos registros da eleição passada, a gente levantou dados da eleição de 2015, da segunda. Da primeira, o Conselho não tem registro nenhum de como foi a primeira eleição, que foi anulada depois, né? Tem registro da segunda eleição, que aconteceu já, acho que em janeiro, né, de 2016. Nós pegamos os dados e a gente tinha dados por conselho de quanto era esperado de eleitores para aquele conselho e quantos de fato foram votar. A gente sabe
que o parâmetro não podia ser exatamente aquele, uma vez que tinha sido a segunda eleição, né? E que muita gente tinha ido votar na primeira e não foi mais na segunda. A gente tinha consciência disso, então a gente trabalhou com uma porcentagem a mais dos dados que a gente tinha. Por que a gente fez isso? A gente tinha que, no mínimo, ter algum parâmetro para pensar esse deparo. A gente também tinha, o TRE mandou a relação da última eleição, quais eram as escolas, e algumas escolas tinham sido mudadas referente à eleição de 2016 do próprio TRE. Da última eleição do TRE, da penúltima para a última, muitas escolas mudaram. Então a gente teve todo um trabalho administrativo do Conselho, mais técnicos da Secretaria ligados à questão de tecnologia e informática, fizeram isso, tiveram que eliminar as escolas que o TRE tinha tirado e incluir outras escolas que o TRE tinha mandado. A partir disso, a comissão definiu que nós iríamos trabalhar com as escolas municipais, uma vez que a gente ia convocar funcionários para trabalhar. Então a gente ia trabalhar, em primeiro lugar, com CELS, EMEIs e EMEFs, e aonde não tivesse escolas, dependendo da região, que não tivesse escolas municipais, a gente também colocou os CRAS e postos de saúde, né? Então, o ponto de partida foi esse. Qual foi o outro critério que a comissão levantou? Que o eleitor, da escola que o eleitor vota normalmente, para a escola que a gente ia transportar aqueles votos, o eleitor não poderia se deslocar mais que 2 quilômetros. Né? O limite eram 2 quilômetros. Gente, só estou falando. Pessoal, na escuta. Só estou falando. A gente tem Quais foram os critérios? Isso eu estou falando, eu não estou falando em nome da secretaria aqui. Eu estou falando em nome da comissão central, que era composta por 3 conselheiros da sociedade civil, 3 conselheiros do governo, um representante do Fórum da Criança e do Adolescente e um representante da OAB, certo? Então, esses foram os critérios. Como que a gente pensou em fazer isso, né? Ao invés de cada conselheiro pegar o mapa e ver, a gente solicitou à secretaria um técnico, que é esse que está aqui do meu lado, que trabalha com estatística. Né? Gente, vamos na escuta. Eu só estou querendo contar como o processo se deu. Só um minuto, por favor. Como o processo se deu, eu acho que é importante todo mundo saber. Só um minuto. Gente, só um minuto, secretária, por favor. Eu sou a pessoa que sempre escuto todo mundo. Mas assim, eu de verdade, para não deixar de vocês falarem, tem 1h24. Tem hora que vão ficar cortado. É uma coisa lógica. Aqui fecha às 18 e a gente não vai ter. Então, secretária, então, e a gente vem. Encurtando a fala, né? Eu quero dizer que a comissão central dialogou, né, o tempo inteiro com a secretaria na perspectiva de viabilizar, dar transparência, ter critérios claros e definidos, né, e pensar também no orçamento que a gente tem, né? Do orçamento da última eleição, eu fiz um levantamento, foi gasto 1.400.000 e pouco para a eleição. E nós temos esse ano no orçamento 1.350.000 previsto para a eleição dos conselhos tutelares, né? Então, a gente queria ter os critérios claros e a gente queria partir de um diagnóstico. Isso foi discutido. Depois de julho,
teve eleição do CMDCA e a nova sociedade civil entrou e assumiu a discussão e se integrou à comissão a partir do dia 8, se eu não me engano, dia 8 de julho foi a primeira reunião com a nova composição. Então, de lá para cá, a comissão tem discutido, a gente tinha mandado, nós negociamos com o TRE, prorrogar prazo para mandar novos deparos, né? Foi discutido, nós fizemos uma reunião com o TRE abriu a possibilidade da gente ampliar alguns espaços, porque eles tinham colocado que cada 10 urnas eles teriam um técnico, a gente conseguiu ampliar para 15, isso possibilitou que a gente conseguisse mais 23 locais, né? Então, no primeiro momento, foi feita a inclusão de 23 e acho que mais 5 da região do centro, foram 28 locais, que foi discutido aonde seriam esses locais com a comissão. A comissão notou que em algumas regiões a gente não tinha escola municipal, foi pedido para a secretaria, na minha pessoa, entrar em contato com a Secretaria de Estado da Educação, e nós pedimos 10 escolas para o Estado, né? E em alguns locais, ainda assim, a gente colocou postos de saúde, né? Enfim, toda essa discussão foi feita com o TRE, foi discutido com a comissão, a gente havia chegado em 232, acho, não sei, até a reunião ordinária do Conselho, que foi no dia 19, aonde foi colocado que era necessário manter os 387 pontos como da eleição passada. A partir disso, a gente sentou com o Conselho, o Conselho foi rever todas as demandas que tinham, as que eram possíveis serem contempladas, e foi aí que se chegou nos 305 pontos, né, com toda a discussão que foi feita na comissão, com todos os conselheiros da comissão e mais um representante da sociedade civil. Todos os pontos que foram incluídos partiram das demandas que tinham, e quem indicou quais seriam os locais foram os conselheiros que participam da comissão, né? Então a gente entendeu que, apesar de não chegar nos 387 pontos, é possível garantir que nos 305 pontos todos terão condições de votar, e a gente tem quantidade de urnas suficiente para que não haja filas no dia da votação. O Conselho demandou para a Secretaria, nós já estamos providenciando todas as contratações que são necessárias, de lanche, de divulgação, de cartaz, de confecção de algumas cédulas, porque a gente espera que não aconteça, mas caso haja algum problema em algum local com energia, a gente vai garantir que tenha urna e cédula de papel. A Secretaria já está mandando ofício para a ANEEL, solicitando que nesse dia não tenha manutenção, né, de rede. A gente está fazendo contato também com o transporte, né, para garantir transporte público, para que as pessoas possam se deslocar. Em alguns lugares onde algumas linhas não acontecem final de semana, a gente está pedindo para que nesse dia a linha permaneça, para que as pessoas possam ir votar. A gente já colocou na agenda geral da Prefeitura, a gente já solicitou que nessa data não tenha nenhum evento grande na cidade que possa impossibilitar ou, enfim, né, ter atividades concomitantes. Então, assim, as providências que estão sendo demandadas da comissão, a Secretaria está
acampando e a Secretaria vai buscar garantir que a eleição aconteça da melhor forma possível, com a participação de todos. Acho que é isso. Secretária, obrigada.